Oi, para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Direito de Família e hoje eu vou falar com vocês sobre erro de proibição. Nós temos que fazer primeiro uma diferenciação com o erro de tipo, porque as pessoas têm muita dificuldade em identificar essas situações, mas vocês vão ver que não tem uma semelhança tão grande a ponto de nos confundir. O erro de tipo, ele vai recair, o erro em si, sobre um dos elementos do tipo. Então, vamos supor, nós sempre temos que ter a presença da consciência sobre os elementares para que a gente esteja diante de uma situação em que vai poder haver reprovação, mas que não seja responsabilização objetiva. Nós não podemos ter responsabilidade objetiva atualmente no nosso ordenamento jurídico. Então pense o seguinte aspecto. Quando a gente tem o tipo do artigo 121 do Código Penal, no homicídio simples, só diz matar alguém. Então, além do verbo núcleo matar, a gente tem como elementar alguém. Se eu não estou sabendo que estou matando alguém e eu, por exemplo, atiro em alguma direção, por exemplo, acho que estou caçando um animal, mas na verdade acabo desferindo um tiro em relação a uma pessoa. Eu errei em relação a elementar alguém, então a gente vai ter um tratamento diferente para esse tipo de situação. Agora, quando a gente está falando de erro de proibição, a pessoa sabe muito bem o que está fazendo, ela sabe qual que é a conduta que está tendo, mas ela não sabe que aquela conduta que ela está praticando é uma conduta proibida, ilícita. Então, o erro de proibição também é chamado de erro sobre a ilicitude do fato. Por quê, gente? Vamos pensar o seguinte, nós temos três possibilidades em relação ao erro de proibição. Ele pode ser direto, indireto ou mandamental. No erro de proibição direto, o erro vai incidir sobre uma norma incriminadora. Então, por exemplo, matar alguém é uma norma incriminadora. Ou então, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, que a gente tem no furto do 155, também pode ser que a pessoa saiba o que está fazendo, mas não sabe que o objeto daquele furto é de uma outra pessoa, acha que o objeto é próprio. Então, ela vai estar incorrendo em um erro de proibição direto. Já no erro de proibição indireto, nós teremos a diferenciação, por quê? Aqui a gente está fazendo uma confusão em relação a uma permissão. A norma é permissiva. E quais normas têm esse caráter de permissão? Por exemplo, nas excludentes de licitude, em que há uma permissão de nós agirmos de determinada maneira, como por exemplo na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no estado de necessidade, mas a pessoa erra sobre a existência ou sobre os limites dessa causa justificante, dessa causa excludente da ilicitude. Então, por isso que a gente chama de erro permissivo, porque a norma que vai incidir esse erro é uma norma de caráter permissivo. E também a gente tem o erro mandamental, que é defendido por uma parcela significativa da doutrina. No que consiste esse erro mandamental dentro aí do erro de proibição? Significa, pessoal, que o erro vai ser sobre um mandamento. Como assim? Existem algumas normas no nosso ordenamento jurídico que trazem por detrás um dever, um fazer alguma coisa, um mandamento, como por exemplo nos crimes omissivos, seja um crime omissivo próprio, seja um crime omissivo impróprio. Independentemente disso, se o erro recair em cima desse mandamento, nós estaremos diante de um erro de proibição mandamental. Então, gente, é importante que a gente perceba essa possibilidade de ser tanto um crime omissivo próprio quanto impróprio, e agora você já conhece todas as modalidades de erro de proibição.